Dirigir um veículo é muito fácil, né? A gente vai à autoescola, faz os testes lá, passa e vamos embora dirigir. Sim, é fácil. Mas para uma melhor conservação do veículo, é bom ter alguns cuidados, que eu vou tentar lembrar alguns aqui, talvez eu não anotei. Aliás, eu tenho algumas anotações em casa e não tenho elas agora, mas vou tentar dar algumas dicas para melhor conservação do carro, principalmente no que refere, vou falar que nem o Bolsonaro, no tocante a motor e caixa. Você, de manhã cedo, o carro está parado, você ligou o carro. Não acelere, quando você liga um carro que está parado, não acelere muito o carro com rotação alta na hora que você acabou de ligar, porque o motor ainda não está lubrificado. O pescador vai pescar o óleo, lubrificar todo o motor. Então, ligou o carro, deixa ele em marcha lenta por uns minutinhos, por um minuto, não precisa ser muita coisa não, um minuto, para ele estar lubrificando. É uma boa dica. Segundo, mesmo depois dele ter lubrificado, ele ainda não está na temperatura ideal de funcionamento, que varia aí entre 90, 100 graus. Pode, às vezes, alguns carros 85, alguns motores até 110. Eu já ouvi falar que tem uns aí que tem uma temperatura ambiente, uma temperatura de funcionamento até 110. Eu mesmo nunca vi, mas dizem que tem alguns. Mas geralmente a maioria é 95 graus Celsius, que é a temperatura ideal de funcionamento quando as peças já sofreram a dilatação necessária, que já é programada pela toda a engenharia do carro para ter o funcionamento perfeito, ideal do veículo. Antes disso, com o motor mais frio, o carro não funciona na temperatura fora dessa temperatura ideal do carro, ele não funciona perfeitamente como deveria. E isso aumenta o consumo de combustível, aumenta o desgaste do veículo, o atrito é maior. Então, até o motor chegar à sua temperatura ideal aí de funcionamento, talvez aí nos primeiros 10 minutos mais ou menos, não esforçar também muito o carro. É por isso que carro dentro da cidade, que liga, anda, e você liga, vai até a padaria, desliga, ele acaba tendo um desgaste muito maior do que um carro que anda percursos maiores. Porque você anda com ele mais com o motor sempre fora do tempo ideal, da temperatura ideal de funcionamento. O desgaste será muito maior do motor. Para alguém que sempre vai à padaria e volta no mercado. Esse tipo de carro, às vezes as pessoas pensam, meu carro é só ir à padaria e voltar. Isso é que desgasta muito o motor. Diferente de alguém que pega viagens mais longes. É tanto que trânsito urbano em capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, trajetos somente nas regiões mais centrais, é considerado pelas montadoras como uso severo. Trânsito urbano, onde tem muito congestionamento, muito semáforo, é considerado uso severo. A manutenção periódica deve ser mais rápida, o cuidado deve ser maior. Tentar lembrar mais dicas, né? Outras dicas interessantes, talvez eu vou tentar reproduzir, não sei se eu vou conseguir porque eu estou sozinho no carro, mas no morro, por exemplo, você parou o carro, cara, se for demorar mais do que 3 segundos, coloca o carro no neutro, não fica pisando na embreagem. É ruim, isso você só faz na autoescola. O carro vai acabar mesmo. Não tem como, porque é um aprendizado. Mas na vida real, não fique segurando o carro de jeito nenhum, mais do que 3 segundos na embreagem. Coloque no ponto morto. Chegou no sinal, o sinal está fechado, coloque no ponto morto, segura no freio. Não faça a curva de jeito nenhum com o pé na embreagem. Tem gente que faz. Às vezes a curva devagar, lentamente, acaba colocando o pé na embreagem. Não faça, isso estraga a embreagem. Então são coisas assim, são dicas que ajudam muito na conservação do estado do motor do veículo. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, nunca esterçar o volante todo. Tem gente que fala, já que o volante vira todo, vamos virar ele todo então, esterçar até no último, no extremo, né? Não faça isso, a menos que não tiver outro jeito. Se não tiver outro jeito, for uma necessidade, uma vez ou outra, beleza. Mas eu fazia muito isso. Eu gostava de esterçar o volante e sair acelerando.
Isso acaba com o sistema de direção, sabe? Caixa de direção, homocinética. Daqui a pouco a homocinética está estourada. Então, deixa sempre uma margenzinha. Nunca esqueça até no batente da direção também, para não estourar junto a homocinética, estragar todo o sistema de... eu acho que de falar transmissão, né? O sistema de direção, tá bom? Outra dica é rotação alta ou muito baixa. Eu tive. Eu sempre cometi um erro, que é andar com rotação baixa. Porque eu sempre procurei ter uma direção, dirigir de forma econômica, né? E aí eu observar, a direção, eu sempre deixando a rotação baixa, vai estar economizando combustível. O que não é nem verdade, se deixar ele muito baixo, não vai estar economizando. Tem que estar mais ou menos no ponto certo. E a muito alta, vai, além de gastar muito combustível, se ficar com rotação muito alta, vai gastar muito mais combustível, assim, não dá nem para comparar. Se esgoelar o carro pode ser econômico, vai beber muito, além de estragar muito mais o motor do veículo. Esse veículo não vai aguentar porque os pistões vai estar ali super acelerado todo o tempo, trabalhando em alta velocidade o tempo todo, vai estragar o motor, o carro vai esquentar muito mais, a possibilidade de até bater o motor, porque vai estar esquentando muito mais, vai estar consumindo muito mais combustível. Então, rotação 3.500, algumas vezes você vai passar, mas nunca entre no vermelho da rotação ali, jamais, depende muito de cada carro, varia. O meu, por exemplo, é 6.500, a partir de 6.500 ele entra no vermelho. Não entra nesse vermelho de jeito nenhum, a menos se for fazer uma ultrapassagem, tiver outro jeito. Mas também não andar menos que 1.000 RPM, porque também o carro ele vai ter uma pré-ignição. É um barulhinho, não sei se quando você estiver andando bem devagar, que o carro começa a dar um barulhinho, mas não sei se eu consigo repetir, vou tentar repetir de novo, eu sou péssimo, eu fazer isso. Se o carro começar a fazer esse barulho, você está devagar e está tipo querendo marcha, isso significa que você precisa reduzir uma marcha e aumentar a rotação do carro, porque isso estraga também o motor do carro e todos os componentes aí do carro. Então nem rotação, não ande com rotação muito baixa nem muito alta. Em torno aí de 2.500, 3.500 é geralmente uma faixa ideal de rotação do carro. Eu tinha feito uma lista, eu acho que é 10 itens, eu não falei eles todos aqui, eu não tenho esquecido. Se eu lembrar depois eu vou gravar de novo, tá bom?